Oi, bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo de agora a gente vai falar sobre depressão. Infelizmente, isso tem atingido uma grande parte das pessoas, né? No mundo, né? Na verdade. Então, vamos ver quais são os pontos de vista do livro As Dores da Alma. Mais uma vez, a gente vai falar sobre mais um tema, e esse é o primeiro capítulo de depressão, certo? Então, mais uma vez eu peço que, se possível, né, as pessoas que não estão inscritas no canal, se inscrevam no meu canal, assistam os vídeos e repassem para as pessoas, para as amigas, para os amigos, apertem a campainha, certo? Deixem um like, o dislike, enfim. Interajam comigo, falem sobre o tema, tá bom? Quem sabe nesse assunto que é tão pesado, que é a depressão, e quando atinge alguém é muito perigoso, né? Porque infelizmente algumas pessoas fazem coisas que não é bom para elas mesmas, né? Quando estão com depressão. Então a gente tem que ter bastante atenção, bastante cuidado com as pessoas que estão próximos da gente, ou até mesmo distante fisicamente, não importa. Mas que a gente esteja bem alerta, né? Nessa questão, porque é uma doença, né? Então vamos começar a falar sobre o assunto, como o livro aborda e como ele é visto, né? E como começa também a depressão, né? É preciso saber lidar com nossas emoções, não devemos nos censurar por senti-las, mas sim julgar a decisão do que faremos com elas. Reparação é o ato de compensar ou ressarcir prejuízos que causamos, não apenas aos outros, mas também a nós mesmos, através de posturas inadequadas e injustas. Necessitamos reparar as atitudes desonestas que tivemos perante nós mesmos para ressarcir-nos dos abalos que promovemos, aliás, né? Contra nossas próprias convicções e para compensar-nos da deslealdade com nosso modo de ser e com nossos valores íntimos. Então, devemos nos conscientizar do quanto estivemos abrindo mão de nossos sentimentos, pensamentos, emoções e necessidades em favor de alguém, somente para receber aprovação e consideração. Quantas vezes asfixiamos e negamos nossas emoções diante de acontecimentos que nos machucaram profundamente? Relegar essa parte de nós e ignorá-la pode se tornar, né, um tanto desagradável e destrutivo em nossas vidas. Viver o direito de sentirmos nossas emoções equivale a ser honesto com nós mesmos, conosco, né? Então, elas nos ajudam no processo de autodescobrimento e estão vinculadas às estruturas importantes de nossa vida mental, como os pensamentos cognitivos e as nossas intuições. O hábito de rejeitarmos frequentemente as energias emocionais fará com que percamos a capacidade de sentir corretamente
E sem a interpretação dos sentimentos, não poderemos promover a reparação de nossas faltas. Para repará-las, é preciso estarmos predispostos a dizer o que pensamos e a escolher com independência. Para repará-las também, é necessário termos a liberdade de sentir o que sentimos e de viver segundo nossas próprias emoções. Para resgatar nossas faltas conosco e com os outros, é imperioso, antes de tudo, desbloquear nossa consciência para que possamos ter um real entendimento do que e como estamos fazendo as coisas em nossa vida. Tá certo que a depressão nem sempre é porque você fez algo, certo? Ou porque você não soube lidar com os seus sentimentos. Nem sempre é isso. É tanto que esse é o primeiro capítulo. Então, a gente vê a primeira forma de abordagem que o livro faz com relação a isso. Certo? Então, viver o direito de sentirmos nossas emoções equivale a ser honestos conosco mesmo, certo? Então, não devemos rejeitar os nossos sentimentos, as energias emocionais, elas são importantíssimas, certo? Então, há em nós um mecanismo psicológico regulado pelo nosso grau evolutivo, que assimila os fatos ou os ensinamentos de acordo com nossas conquistas nas áreas da percepção e do entendimento. Nossa incapacidade para absorver certos aspectos da vida deve-se a causas situadas nas profundezas da nossa consciência. Que está, né, em constante aprendizado e ascensão espiritual, certo? Então, portanto, não devemos nos culpar por fatos negativos do passado, pois tudo o que fizemos estava ao nível de nossa compreensão à época em que eles ocorreram. E não só a nível de compreensão, mas também a nível de às vezes você não podia fazer por outros motivos, não só de compreensão, né? Tinha algo que te incapacitava a fazer algo, né? Que aconteceu na sua vida, vamos dizer assim, e você não pôde resolver naquele momento por qualquer que seja o motivo, não só o de compreensão emocional. Às vezes não é só isso. Então, poderemos ir resgatando as nossas faltas, reparando-as, mas não creais que as resgateis mediante algumas privações pueris, ou distribuindo em esmolas o que possuirdes. Deus não dá valor a um arrependimento estéril, sempre fácil, e que apenas custa o esforço de bater no peito. Ó, veja bem, a gente coloca dessa maneira, eu acredito que o livro foi colocado dessa maneira, porque realmente há certas mentalidades que não estão com capacidade de compreender de um todo. Então, eu acredito dessa maneira, que a espiritualidade precisa colocar nomes para as coisas, até por falta de palavras suficientes para explicar. Nos foi dito já pela espiritualidade que o nosso vocabulário é muito pobre, então fica difícil explicar sem dar nome às coisas, certo? Que nesse caso aqui Deus não dá valor a um arrependimento.
eu compreendo que Deus não castiga, isso já está mais do que ultrapassado. Essa ideia de que Deus isso, Deus aquilo outro. Não é bem assim. Vamos colocar até mesmo para as pessoas que não acreditam em Deus, ou enfim. Eu acredito na lei do retorno, certo? Eu acredito na física, então, que seja. Então, a lei do retorno é uma só. Então, essa energia, se não há uma verdadeira mudança nesse sentido, quando se fala de um arrependimento estéril, né? De um arrependimento superficial e mentiroso. Então, assim, a energia não foi mudada. Eu entendo dessa maneira. Então, se a gente falar da lei da atração, não vai funcionar porque a energia que você está emanando não é real, não é de arrependimento. E a física não adianta, né? Na física não adianta. Se você realmente não sente, não funciona, porque você não vai atrair aquilo. Então, se você quer coisas boas, você tem que sentir de fato coisas boas. Se você quer amor, você tem que saber sentir de fato amor. Mas amor da melhor forma possível. Amor de verdade, não um superficial, né? Há vários tipos de pessoas, que ficam classificando amor de uma forma que eu não consigo enxergar, certo? Porque amor não é se humilhar, amor não é você ter que se dedicar totalmente à pessoa sem eu acho que é de uma coisa de mão dupla, entendeu? Não funciona só de um lado, certo? Então, por isso que eu digo que quando se coloca dessa maneira, Deus não dá valor e tal, não é bem Deus. Deus é bondoso, é maravilhoso, ele perdoa, Então, assim, não é nada disso, é que a gente recebe o que a gente faz, que a gente sente, né? Então, você recebe e vai receber as melhoras se você realmente se sentir e se trabalhar todos esses sentimentos dentro de você. Então, continuando, não é este tipo de arrependimento superficial, mas sim reavaliando antigas emoções e resgatando sentimentos passados a fim de transformá-los para melhor, né? Então, quando você realmente limpa, os seus sentimentos mudaram, a sua forma de agir mudou, a sua forma de se comportar para com as outras pessoas, isso tem uma resposta, né, para você. Então, desse modo, reconquistamos a perdida postura interior de vida própria e promovemos a modificação de nossas atitudes equivocadas perante as pessoas. Mas aí eu também gostaria de colocar uma opinião. Porque a gente já viu vários temas aqui e a gente vê também que existem, e a gente já comentou aqui, existem pessoas que você não é obrigada a conviver, certo? Então, você pode modificar e promover essa modificação na sua vida com outras pessoas,
certo? Não necessariamente você pode perdoar, é como tem gente que nem quer saber desse perdão ou não está naquele momento de modificar-se também, então é mesmo que você está trabalhando com uma pedra bruta ainda e que não está no momento de se modificar, nem quer se modificar. Então, eu acho que é você perder tempo, e até porque a gente tem um livre-arbítrio. Então, assim, cada um no seu momento vai se modificar. Então, eu acho que essa modificação em você é que é o importante. E com outras pessoas, talvez pessoas novas na sua vida, você possa viver de uma maneira diferente, ao qual você já não estava mais habituado, né? Eu não sei se eu estou me fazendo entender, mas você pode começar a transformar a sua vida, não necessariamente com pessoas do passado, certo? Pode ser outras pessoas e você tentar modificar. Talvez seja até mais fácil para você. Então, continuamos falando sobre as emoções. Emoções não são erradas ou pecaminosas. Elas não são os atos em si, pois sentir raiva é muito diferente de cometer uma brutalidade. Sentir raiva é normal, é natural, né? Porque se alguém te faz alguma coisa que você não gosta, é natural que você sinta raiva, né? Então, para repararmos, é preciso saber lidar com as nossas emoções, não devemos nos censurar por senti-las, mas sim julgar a decisão do que faremos com elas. Então, eu sei que eu vou sentir, vamos dizer assim. Como eu estava tentando explicar, pessoas do passado, existem pessoas que já estão tão acostumados a viver o tempo inteiro de briga, de discussão e etc., que você não vai mudar aquela pessoa. O que é que você faz? Você muda de ambiente. Você não precisa conviver com aquela pessoa e viver nesse ambiente ainda. Então, se você é que quer mudar, você evita esses tipos de pessoas. E é assim que eu vejo, é como você vai lidar com as suas emoções. Eu não quero ficar sentindo raiva, né? Eu sei que eu sinto, eu vou sentir, porque se são pessoas que gostam e se alimentam, porque até mesmo os sentimentos negativos, há pessoas que são viciadas nelas. Porque a gente sabe e estudou que quando se sente todas as emoções, não é só a raiva. Então, assim, todas as emoções, cada emoção, ela solta determinadas químicas no nosso organismo. Então, se você está muito acostumado a sentir raiva o tempo inteiro, isso serve para os outros sentimentos também que a gente já comentou aqui. Ansiedade, certo? Todas essas coisas. Se o seu organismo está acostumado, você está acostumando seu organismo com aquelas energias, aquelas químicas nocivas que você joga no seu corpo, certo? A mesma coisa são as boas, tá? Então, se você quer desmamar, se você quer desmamar o seu corpo, né? Desacostumar dessas energias nocivas, você tem que sair e evitar as pessoas nocivas, tóxicas, que se alimentam disso e não querem mudar, né? Estão tão habituados que nem sequer, às vezes eu acho até que perceba que está vivendo e se alimentando daquelas energias negativas. Há pessoas que nem percebem ainda, porque como eu já estava tentando explicar é isso, a pessoa não está ainda no momento de modificar. Então, o que é que a gente faz? A gente evita
A minha decisão quanto o que eu vou fazer quando eu sinto as energias negativas, as raivas, pessoas que às vezes nem percebem, mas que fazem propositadamente certas coisas que você diz que não gosta. Porque a convivência é isso, é você dizer que não gosta, se eu digo que não gosta, a pessoa deveria não fazer e não repetidamente fazer. Então, nesse sentido eu digo, como você julga e a decisão que você tem com relação a essas energias é você deixar de vivê-las, se afastar de pessoas nocivas, né? Para você não ter que viver e não ter que jogar todas essas químicas nocivas no seu corpo. Então, é assim que eu vejo. Qual é a decisão que você vai ter, como você age diante dessas emoções, diante de como você vai lidar, certo? É evitar, né? Eu vejo como evitar. Então, advertimos, porém, que não estamos sugerindo que as emoções devam controlar nossos comportamentos. Ao contrário, acreditamos que, se não permitirmos senti-las, não saberemos como tê-las sobre nosso controle. Admitindo-as e submetendo-as ao nosso código de valores éticos, ao nosso intelecto e à nossa razão, saberemos comandá-las convenientemente, pois o resultado da repressão de nossas reações emocionais será uma progressiva tendência a estados depressivos. Como a gente falou nos vídeos anteriores sobre repressão, você tem que viver suas emoções, você não pode negar, você deve saber lidar com as emoções e saber falar sobre suas emoções. Porque não falar é uma forma de repressão. E toda repressão gera doença. E uma das doenças é a depressão, né? Então, funciona deste modo uma das possíveis trajetórias da depressão. Diante de um sentimento de dor, fatalmente experimentamos emoções, ou seja, reações energéticas provenientes dos instintos naturais. São denominadas emoções básicas, conhecidas comumente como medo e raiva. Essas reações energéticas nascem como um impulso de defesa para nos proteger da ameaça de dor que uma agressão pode nos causar. Ou até mesmo, como a gente também já falou, a gente já falou todas essas emoções, raiva, medo, né? Então, assim, às vezes é um mecanismo de defesa, mas às vezes que alguém te fez alguma coisa, mas às vezes é algo que é parecido do que você viveu, e que talvez nem vá te provocar dor ou não vá te provocar nada, mas só porque se assemelhou um pouco a algo que você tenha vivido, ou a pessoa se assemelha a alguém que tenha te feito, você já aciona o seu mecanismo de defesa, né? E isso não é bom, porque assim, você tem que saber lidar. Então, se o medo vem irracionalmente, ou seja, você está julgando que possa vir a acontecer algo, você já tem que saber lidar. Eu já faço o seguinte, eu já trabalho a minha mente para dizer a mim mesmo, você não deve sentir medo. Você não sabe o que vai acontecer. Porque pode acontecer uma coisa boa. Pode ser muito parecido, mas não é. Entende? Então, assim, a gente não deve deixar de fazer as coisas por medo, certo? Que às vezes é apenas uma ameaça na sua cabeça, certo? Então, continuando,
Vou repetir aqui. Essas reações energéticas nascem como um impulso de defesa para nos proteger da ameaça de dor, mas nem sempre vai acontecer a dor. Às vezes é só uma ameaça, você pensa que vai ter a dor, né? Que uma agressão pode nos causar, ou às vezes nem é uma agressão, certo? Então, se a emoção for de raiva, o organismo enfrenta a fonte da dor. Quando é de medo, contorna e foge do perigo, do provável perigo também, certo? Eu gosto de dizer muito isso porque eu conheço um monte de gente, muita gente das que eu conheço agem sempre com medo, sempre fugindo das coisas, deixando de viver, certo? Por medo, por suposições. Então, eu acho que não é bom, certo? E quem vive de medo não vive, na verdade, deixa de viver. Então, continuando. Ambas aceleram o sistema nervoso, como eu estava dizendo, né? As energias são nocivas, são negativas que você joga no seu sistema, no seu organismo, né? Então, ambas aceleram o sistema nervoso e, consequentemente, a glândula suprarrenal, para que produza energia suficiente para a luta ou para a fuga. Se essas emoções, raiva ou medo, forem julgadas moralmente como negativas, elas poderão ser transformadas em sentimento de culpa. Quando eu digo que não é legal, quando você. Eu não estou falando com relação aos sentimentos em si, né? Como o livro mesmo está dizendo. Eu não estou julgando moralmente como negativas. E sim, depende de como você age, o que é que você vai decidir em cada momento da sua vida e diante de que você está sentindo medo ou raiva, né? Por quê? Porque se for uma coisa irracional, aí você vai estar provocando coisas ruins na sua vida. Não é o sentimento em si. E sim, você tem que saber lidar com suas emoções, saber realmente analisá-las, para que você não deixe de viver. E que não se transforme em culpa, né? Como está mesmo dizendo aqui, ser transformada em sentimentos de culpa, levando-nos a uma autocondenação. Não é nesse sentido que eu falo, certo? Então, quando reprimidas, quer dizer, quando não expressadas convenientemente nem aceitas, nós a negamos distorcendo os fatos, para não tomarmos consciência. Então, tanto a repressão sistemática quanto os compulsivos julgamentos negativos dessas emoções naturais geram a depressão. Não são simplesmente as privações pueris, as distribuições de esmolas e o ato de bater no peito que transformarão o íntimo de nossas almas. Para verdadeiramente repararmos nossas faltas, é preciso, acima de tudo, que façamos uma viagem interior mediante uma crescente consciência, para identificar os atos e acontecimentos incorretos que praticamos, vivenciamos e associá-los com os sentimentos e as emoções que os influenciaram. A partir daí, equilibrá-los. E aí eu corrijo também a palavra incorreta. O que é correto e o que é incorreto. A gente só aprende se a gente fizer as coisas. Então, assim, como é que a gente pode achar que foi incorreto? É se nos provocou mais dores, certo? Então, nesse sentido, você terá sido incorreto para você. Tá bom? Então, reparar nossas faltas conosco mesmo, né?
e com os outros é a fórmula feliz de evitar o sofrimento, certo? Então, o primeiro capítulo de depressão foi esse. Eu espero que eu tenha conseguido explicar da melhor maneira possível. Nem sempre é muito fácil explicar como eu entendi o assunto, como eu vejo o assunto, certo? Eu vejo que a gente tem que trabalhar a nossa mente, a nossa cabeça, os nossos pensamentos com relação a todas as coisas que acontecem conosco e os nossos sentimentos com relação ao que aconteceu e o que acontece, para que você saiba o que você gosta, o que você não gosta, para que você consiga expressar para as outras pessoas que convivem com você, né? Porque eu entendo assim, para você dizer e as pessoas não devem fazer, claro, né? Mesma coisa se me disserem que não gostam, eu vou tentar evitar fazer o que me disseram que não gostavam. E, e assim eu saber lidar cada vez mais com as minhas próprias emoções, porque se eu tiver sempre atenta aos sentimentos com relação às atitudes dos outros para comigo, ou até minha mesmo para com os outros, e eu ficar analisando como eu senti ou como eu sinto, é que eu posso saber lidar melhor, né? Com tudo e com todos. Então, eu espero ter podido ajudar mais uma vez. Eu acho que eu falo demais às vezes. Muito obrigada por terem vindo, por terem assistido e espalhem mais uma vez os meus vídeos, mais uma vez apertem a campainha, se inscrevam no canal, vão lá assistir no YouTube, não estão assistindo mais no YouTube, estão assistindo no Instagram e não estão assistindo no YouTube. Enfim, muito obrigada por tudo, beijos e até o próximo vídeo, tá bom?